O que é para ti viver uma vida com propósito? O que acontece quando duas mãos tocam o chão e decidem começar de novo? Quantos sonhos cabem num pedaço de terra? Há uns meses atrás, os meus pais tomaram uma decisão que mudou as suas vidas para sempre. Deixaram a cidade, as rotinas e o conforto que conheciam para começar de zero. Aqui, neste pedaço de terra, começaram a construir mais do que uma casa. Começaram a construir um sonho de vida sustentável. E documentar esta viagem é a forma que eu encontrei de celebrar. Vamos a isso? Às vezes as grandes decisões chegam sem aviso e sentimos que não estamos preparados. Mas, na verdade, talvez nunca estejamos preparados. Esta história, na verdade, é algo que eu ouvi desde sempre, como um sonho que pairava sobre nós, mas que parecia impossível de realizar. A ideia de regressar à Terra era algo que o meu pai falava desde que eu era pequeninina e durante mais de 20 anos vimos esse sonho de regressar à Terra ser adiado. A vida já construída no estrangeiro, as dificuldades de nos readaptar. Tudo isso fez com que o passo nunca fosse dado. E havia sempre aquela sensação de que algo nos parava. Nunca parecia um momento certo e sempre havia uma desculpa. A estabilidade, os desafios logísticos que implica mudar de vida. E aquela pergunta, como e por onde começar, e como se traz tudo de volta para um país que nos fez emigrar. E na verdade é que enquanto nós hesitávamos, o meu pai sempre teve essa visão muito clara. Ele sabia que no fundo bastava só dar o primeiro passo. E tinha razão. E o mais difícil não era o que vinha a seguir, mas era aceitar que era possível. E ele acreditava nisso com todo o coração. Obviamente a mudança não foi fácil, não foi só uma questão de voltar para a Terra, mas voltar para um país que nos fez sair primeiramente. E tínhamos que trazer tudo de volta e deixar para trás amizades, lembranças, na verdade, uma vida inteiramente construída lá fora. E quando finalmente nos decidimos, o primeiro passo foi eu resolver vir estudar para cá. Obviamente, os primeiros tempos foram os mais difíceis. Eu passei um ano sozinha aqui, só com a minha avó. E enquanto tudo estava a ser preparado para finalmente tomar a decisão de vir para cá, definitivamente, tínhamos sempre aquele medo de dar errado e a sensação de que estávamos a desafiar tudo o que já conhecíamos. Mas sabem aquela sensação quando tudo dá errado e basta só mudar uma peça do puzzle para tudo encaixar? Foi realmente o que aconteceu. Tudo o que nos parecia impossível finalmente realizou-se. E a decisão de voltar à Terra foi, no fundo, a decisão de voltar para nós mesmos. Obviamente, a mudança não foi só apenas física, foi emocional. A dúvida sempre esteve presente, mas a clareza que teve o meu pai foi muito contagiosa. E, obviamente, fez-nos perceber que, no fundo, tudo era possível. Bastava só acreditar que eu era. Foi assim que começamos esta aventura. Um passo de cada vez. Vocês estavam onde? Era ela, mas isso era banha. 29 de julho de 2024. Uma data que ficará para sempre nas nossas memórias. Foi o dia em que os meus pais, depois de mais de 20 anos fora, regressaram finalmente a casa, a Portugal. E desta vez, trouxeram tudo com eles. E quando o dia finalmente chegou, tudo parecia tão irreal. Ficamos à espera dos caminhões da mudança que chegavam no dia a seguir. E sabem, com aquele nervosismo miudinho que só as grandes mudanças trazem. E então, finalmente, eles chegaram. Dois grandes caminhões carregados com coisas, objetos, móveis. Mas não só, também traziam a promessa de um novo começo. E a palheira que durante anos e anos esteve vazia encheu-se em poucas horas. Caixas, móveis, objetos e, obviamente, tudo foi cuidadosamente guardado por nós.
E pronto, ao mesmo tempo que guardávamos tudo, aquela sensação de começar a fazer coisas já se fazia presente. E foi nesse momento que percebemos, finalmente em casa, finalmente, depois de tantos anos a falar disto, de tantas discussões, finalmente demos o passo. E desde então, as coisas foram ganhando forma. 24 horas, 24 do sistema dos antioxidantes naturais. Alguma coisa a dizer? E se até agora vocês acompanharam a minha versão da história, quem é melhor para contar o que aconteceu do que aqueles que a viveram na pele? Os meus pais, com as suas memórias, as suas razões e até as suas pequenas divergências de como as coisas aconteceram. Porque afinal, nenhuma história está completa sem as vozes dos protagonistas. Vamos ouvi-los? Já não me lembro da primeira pergunta. Eu pensava que tu ias cortar. Em diversas alturas da minha vida sonhei em viver no campo, mas também em várias alturas da minha vida sonhei em viver na cidade. Não sonhar propriamente, senão que dava-me bem na cidade. Gosto do nível do núcleo urbano, nasci no núcleo urbano, vivi muitos anos na cidade, não cidades muito grandes, Paris, Londres, uma cidade normal, onde havia tudo, todos os serviços estavam à mão, toda a cultura, a diversão, e também havia natureza e gente, porque afinal uma das coisas que eu mais gosto na vida são as pessoas, mas também é uma das coisas que mais detesto. E para mim, viver no campo tornou mais real quando realmente comprei, pois ou compramos este pequeno paraíso. E a partir daí tornou-se um pouco mais concreto a ideia de viver no campo, embora com todos os desafios e os medos que isso acarreta, porque não é só dizer vou viver no campo, vou pôr aqui um tapa-rabo e vou acender fogo todos os dias e já está, não é assim viver no campo. Hoje em dia, quando tens uma família para sustentar, pois tens que ter também um projeto, uma ideia bem definida, ou que vais definindo ao longo do tempo e um projeto que te possa sustentar a largo prazo, porque claro, porque senão não vives do campo, sobrevives do campo. A adaptação a Portugal foi natural. Foi natural porque eu já cá tinha vivido 10 anos, há 20 anos atrás, e então foi um pouco. Estes últimos 20 anos também passaram bastante rápido, na minha visão, e então foi realmente voltar a encarrilhar dentro daquilo que eu já conhecia. Só a única diferença é que vinha com uma família e vinha com um projeto que eu não tinha quando fui para Andorra. O maior desafio de vir para cá foi, sem dúvida, para mim, deixar uma suposta estabilidade profissional. Viver do campo é muito bonito, mas claro, viver do campo também implica despesas e a vida continua ao lado de um projeto que constrói-se de zero, precisa de dinheiro. Ter uma profissão estável, ou pelo menos supostamente estável, dá-te um pouco essa almofada que tu possas necessitar em caso de problema, coisa que hoje em dia pois também há que contar com isso, e por isso também foi talvez o maior receio que nós tivemos, ou que eu tive na altura de deixar tudo e vir para cá. O maior sonho que temos para a nossa quinta, mais do que deixar um legado, mudar uma consciência ou fazer com que as pessoas nos sigam nessa nossa aventura, é deixar um legado à nossa filha. Seria o sonho, o nosso sonho, que não quer dizer que seja o dela, isso é que dividir bem as coisas, mas o nosso sonho seria que ela pois, retomasse isso. A primeira coisa que plantamos não, corrijo, que o meu marido plantou, foram umas couves que trouxemos de Andorra, que nos foram oferecidas por uma pessoa de lá. Foram umas couves e uns pés de tomate. Os tomates
chegaram a amadurecer, não foi um grande sucesso, e as couves um pouco maiores estão do que quando as plantamos, mas pensamos consumi-las em breve. Implementar uma cultura sustentável, de momento, com o pouco que fizemos, resumiu-se basicamente, primeiro na horta, a não utilizar nenhum pesticida, isso foi logo a primeira coisa que fizemos, e claro, para plantar depois aquilo que havia de época, mas isso é normal. E depois viu-se mais, agora mesmo, na plantação das árvores, que foi, sobretudo, plantar árvores de diversos frutos, diversas qualidades, misturá-las, plantar árvores de fruta com árvores de lenha, para fazer sombra, para que haja uma certa coesão entre elas, porque afinal essa que é a nossa ideia da agricultura, que tudo esteja tudo misturado, mas que viva tudo em harmonia. Tem alguma coisa a dizer? O quê? O quê? Nos últimos 30, 40 anos, a agricultura em massa é que veio a destruir a boa alimentação de nós humanos. Eu sempre fui habituado a estar no campo. Eu sou filho de agricultor e de uma zona de agricultura, e não poderia ser, não deixar de ser, que eu não fosse tão bem agricultor, ou pelo menos gostasse ou ter uma paixão por agricultura. Uma vez que eu tenho o terreno, pois agora hoje em dia há muitos métodos de agricultura, desde a agricultura agroflorestal, à agrofloresta, à agricultura sintrópica. Pois a agricultura sintrópica vem do simplificado ao complicado. O simplificado é uma monocultura, por exemplo, de pessegueiros ou só de macieiras, e a agricultura sintrópica é uma agricultura que mistura todas as outras culturas. É uma simbiose de cultura e de culturas que todas elas juntas vão fazer, vão fazer o necessário para que todas as árvores e tudo o que é fauna e flora, pois desenvolvam sem intervenção venenosa do ser humano que gosta de meter nas culturas. E essa é a ideia, misturar todo o tipo de cultura e fazer um remix e deixar que a natureza faça o seu melhor, que sempre fez ao longo de todos estes anos. Ainda infelizmente, estamos na agricultura da monoagricultura. São processos simples, são processos que sentas no trator, metes uma alveia atrás e deitas veneno com fartura e arranjas a terra. E eu não estou, nem gosto deste tipo de agricultura. É uma agricultura fictícia. Não é uma agricultura que realmente todas as culturas possam conviver juntas sem que a intervenção química as possa ajudar ou não. É uma agricultura sustentável, autossustentável. O segredo desta agricultura sintrópica é juntar tudo o que é de árvores e de cultura numa só, para que depois possa produzir-se a fotossíntese do humus, de tudo que é benéfico e primário na agricultura, possa se desenvolver sem a ação humana, que seja uma ação natural, que é aquilo que a gente devia comer, que todos nós devíamos comer, era uma alimentação natural, não cheia de químicos. Hoje em dia, no supermercado, encontramos dois tipos de alimento, a com bicho e a sem bicho. E a com bicho é a natural, e a sem bicho é a química. E eu não estou para aí virado, os meus pais nunca puseram nada dessas coisas nas culturas, e sempre tínhamos os melhores alimentos e os alimentos mais sãos na época adequada. A diferença entre a agricultura de antigamente para agora, para as técnicas que existem agora mesmo, são agriculturas de consórcios. E os consórcios juntam-se numa linha do terreno, seja grande ou pequeno, mas se faz em linhas separadas em 3, 4, 5 metros cada uma, e dentro das linhas põem-se as árvores que se desejam ter, seja de floresta ou seja de frutíferas.
E então, pois podemos pôr na linha e estas linhas jamais serão lavradas ou cultivadas ou o trator passar nelas. Uma vez que eu tinha aqui muita madeira, porque a madeira que queimou toda, ficou toda aí queimada, então cortei-a toda e pô-las juntas a linhas. Não é que esta terra seja árida, que é uma terra bastante boa, mas aproveito o que tem de melhor a terra, que é a madeira, que é aquilo que a terra dá, para estrumar e alimentar as plantas. Ao fim destas linhas feitas, aquilo que faço é plantar aleatoriamente as árvores e, e depois meter-lhe a madeira sobrante dentro ou ao lado das árvores para conservar a umidade, para que o sol não entre e seque a terra, para que a madeira aporte combustível orgânico à própria planta, e assim se faz juntando a madeira ao lado do touro e pelas linhas fora, para essa madeira vai ficar e vai morrer aí, vai se desintegrar, vai apodrecer e vai se misturar com a terra. E daqui é que sai o humus, com a madeira saem os cogumelos e todos os fungos que possam existir, vão se acumular aqui porque ninguém vai tocar aqui, não vai se remexer a terra mais. E é esta a ideia. No meio, sim, e tudo aquilo que se planta no meio, seja trigo, seja milho, seja feijão, depois de colher, tudo sobrante vai para as linhas, alimentar as linhas. Porque as linhas depois é onde estão as árvores e é onde as árvores se vão alimentar. Aproveitando o melhor que a terra dá, pois aliando e juntando todo este material, vamos ajudar as árvores a crescer sem ter que trazer insumos externos para aqui. Porque aqui já os temos, só temos que saber aproveitá-los. Hoje olhamos para trás e percebemos que esta mudança não foi apenas mudar de casa ou mudar de país. Vimos um sonho ganhar vida em cada planta que cresce, em cada reforma que é feita, em cada momento vivido e até nos erros que nos fizeram aprender mais. O futuro é obviamente incerto, mas há uma coisa que sabemos: sempre haverá mais trabalho, mais desafios e mais limões do que provavelmente alguma vez conseguiremos comer. Mas no fim das contas, o que realmente importa é que estamos juntos para viver isto. E esta vida no campo vai-nos ensinar muito mais do que qualquer cidade, qualquer museu, qualquer trabalho de escritório. Agora, se me dão licença, eu vou tentar descobrir como é que se faz para crescer mais cenouras. Ou talvez criar uma app para isso. Mas no fim, a verdadeira colheita é o que crescemos dentro de nós. Este é apenas o começo de uma grande jornada. Obrigada por assistirem ao primeiro capítulo da nossa história. Até breve, no próximo vídeo, com mais novidades e aventuras. E lembrem-se, se a vida vos dá couves, façam sopa. Mas cuidado com os bichinhos. Tchau.